Oi, gente, tudo bom? Começando mais uma semana que, como sempre, estamos aqui com a nossa querida live Termogênicos. Vou colocar o título aqui para vocês: o uso de termogênicos. E aí a gente vai desenvolver esse tema aqui, sanando algumas dúvidas, que eu sei que muita gente tem dúvidas em relação a isso. Muita gente acha que está fazendo uma coisa e está fazendo outra, então a ideia da nossa live realmente é esclarecer qualquer tipo de dúvida que tem aqui. John, me avisa aí se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom, se vocês têm alguma dificuldade de ver, de ouvir, me avisem para a gente já alavancar nessa live de hoje. É uma live que gera um pouco de dúvidas, porque muita gente acha que tem que usar, muita gente acha que não precisa de usar. Então, realmente, o John disse que está tudo ok, imagem 100%, fantástico. Muita gente tem dúvidas se deve usar, se é necessário usar. Então, eu fiz até uma sequência de perguntas ali que eu sempre recebo. Quando eu coloco aquela caixinha de perguntas, é exatamente para vocês colocarem as perguntas e eu vou absorvendo essas dúvidas de vocês e vamos construindo juntos os temas das nossas lives, tá? Então, todas as vezes que vocês clicam nesse coraçãozinho aqui que eu recebo, o Instagram entende que existe uma interação entre vocês e eu. Então, quanto mais coraçõezinhos vocês apertarem, melhor para a entrega dessa live, mais pessoas vão recebê-las. Da mesma forma que quando vocês convidam, clica aqui nesse aviãozinho e convida mais pessoas receberão essa orientação de fazer a live, e o Instagram vai entender que mais pessoas se interessam por esse tema. E aí eles... Oi, doutor, boa tarde, sou de Gavião Peixoto. Um abraço para todo mundo lá de Gavião Peixoto, sempre está aqui na live com a gente. Obrigado, viu? Quanto mais pessoas vocês convidam, mais o Instagram entende que é um produto relevante e mais ele nos dá a permissão de fazer esse conteúdo, tá? Então fiquem à vontade mesmo. Nós estamos intensificando os nossos trabalhos lá no YouTube também. O YouTube também é uma outra plataforma legal de entregar conteúdo. A gente vai começar a migrar alguns conteúdos para lá. Essa live ela vai ficar salva lá no YouTube. Então depois vocês podem visitar o YouTube, podem se inscrever no canal. Ajuda muito. Às vezes eu também já tive essa impressão, que sempre alguém publica um vídeo, ele pede para você se inscrever, sempre ele pede para você clicar na notificação, mas é porque isso dá visibilidade para o canal, isso dá mais permissão para o canal. Então é muito legal que vocês se inscrevam lá, participem também do nosso canal do YouTube. E a gente trouxe esse conteúdo de termogênico porque é o nosso dia a dia. Todo mundo quer utilizar termogênico em algum momento, por isso que a gente veio falar sobre isso hoje, tá bom? Então sempre com a ingestão de água, sempre todo mundo mantenha a nossa ingestão de água e vamos para desenvolver esse tema. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês não é todo mundo que precisa de usar termogênico, fato. Não é todo mundo que pode utilizar termogênico, fato. Tirando tudo isso, a gente pode desenvolver o tema, porque eu sei que muita gente vai perguntar, doutor, mas eu preciso, eu devo? Não é todo mundo que precisa e não é todo mundo que pode utilizar. Estou falando de termogênicos que podem ser sintéticos ou termogênicos que podem ser naturais. Quando eu falo de termogênicos sintéticos, estou falando dos termogênicos vendidos nas lojas de suplementação, que não tem nenhum problema ser sintético ou ser natural. Quero só esclarecer que existem os termogênicos das lojas de suplementação e os termogênicos de forma geral, que são alimentos que você vai utilizar e vai favorecer a termogênese. O que é a termogênese? É você fabricar calor, aumentar a sua temperatura, gastando calorias, gastando energia. E por isso que criou-se muita fama. Claro, os resultados são benéficos, mas criou-se muita fama em cima dos usos dos termogênicos, quase que obrigando a que todo mundo tenha que utilizar. E não é bem assim e não é necessário dessa forma, tá bom? Então, a gente vai desenvolver o tema de hoje, a live de hoje, em cima de algumas perguntas que eu recebi e em cima das dúvidas de vocês, que vocês sabem que, como sempre, podem escrever aqui sem problema nenhum. Doutor, tenho que tomar todos os dias antes do treino?
Qual o melhor horário para tomar o termogênico? Termogênico emagrece? Termogênico engorda? Termogênico faz ganhar músculos? Termogênico acelera a taxa metabólica? Basicamente, seriam essas as perguntas que todo mundo faz ou que todo mundo tem em relação ao uso de termogênico. Se você tiver uma pergunta diferente dessa, também pode incluir aqui, que nós vamos responder todas, tá bom? Termogênico, como eu expliquei, são substâncias, são produtos que você ingere com o objetivo de gerar calor. E essa geração de calor gasta calorias. Então a termogênese nada mais é que o aumento da temperatura corpórea com a utilização de calor. E aí vai as variáveis desses produtos. Mas respondendo a primeira pergunta, o ideal é que você tome ou utilize termogênicos 30 minutos antes do treino. Não faz diferença se você utiliza o termogênico em outro horário, mas nós estamos querendo utilizar esse aumento de temperatura para gastar ainda mais calorias. Então, por isso que o ideal é que ele fosse utilizado 30 minutos antes do treino. Doutor, termogênico e pré-treino é a mesma coisa? Apesar de muitos componentes termogênicos estarem presentes num pré-treino, não é a mesma coisa, porque então no dia que eu não treinasse eu não deveria tomar o termogênico. E as pessoas que estão fazendo uso de termogênicos, elas sim podem utilizar o termogênico mesmo não indo treinar, num sábado, no domingo, num dia de folga, independente do motivo porque não pôde ir treinar, ele não deveria utilizar o termogênico se fosse a mesma coisa. Mas mesmo sendo itens muito parecidos, o termogênico pode ser utilizado também no dia que eu não treinei. Então já se subentende isso. Termogênico é uma coisa e pré-treino é uma outra coisa. Mesmo os dois sendo tomados, na maioria das vezes, no mesmo horário. E inclusive podem ser o mesmo produto. Vou dar um exemplo. A cafeína. Cafeína todo mundo conhece. Cafeína te dá um pouco mais de durabilidade no caso do treino, te dá um estado de alerta maior. Ele é um estimulante do sistema nervoso central. Na maioria dos pré-treinos ele está presente. E na maioria dos componentes dos alimentos que geram um quadro de termogênese de forma natural, ele também está presente. Então a cafeína, ela pode ser um pré-treino, ela pode ser um termogênico, aliás, ela é um termogênico, ela é um pré-treino e ela é um estimulante do sistema nervoso central que, independente de treinar ou não treinar, você pode tomar perfeitamente. A Girlene está dizendo, é só o meu que não está saindo áudio? Confere aí, gente, confere se o áudio está saindo legal. Talvez se aumente o volume. Aumente o volume que talvez volte o áudio, mas conferem, por favor, que eu quero saber se está todo mundo escutando o áudio que eu estou dizendo. Então, assim, ó, a cafeína é um exemplo de termogênico que pode ser também utilizado. Está saindo sim, a Débora está corrigindo que está saindo, o Elton está dizendo que está ótimo, tá bom o áudio, então deve ser só o seu. Confere aí, aumente o volume, saia e entra de novo, tá? Eu não quero que ninguém perca o conteúdo. Então a gente vai esperar um minutinho, mentira, 30 segundos para ela restabelecer o áudio, tá? Todo mundo está dizendo que o áudio está ok, o áudio está ok, então é só aí mesmo, tá? Quando a gente fala de cafeína, a cafeína ela vai ser um termogênico, ela vai ser um pré-treino, mas ela vai ser um estimulante do sistema nervoso central. Mas a cafeína, o pré-treino, termogênicos devem ser ciclados. Por quê, doutor? Porque a cafeína, ela ocupa alguns receptores. Quando eu fiz aquela live só da cafeína eu expliquei, mas eu gosto de repetir para vocês entenderem mesmo. A cafeína ela vai ocupar alguns receptores, que eram os receptores aonde chegaria os nossos hormônios, os nossos neurotransmissores do cansaço, aonde a gente chegaria e falava, até aqui, vou parar. E quando a gente toma cafeína, ela ocupa esses receptores. Mas o nosso corpo entende que por proteção ele tem que fazer você parar, senão você treinaria constantemente. Então, o que o corpo faz é
criar mais receptores. E aí você fala, pô, mas esse café já não está batendo mais, já não está sendo mais efeito, não está fazendo mais efeito. E aí você aumenta a dose. E aí o corpo entende isso, aumenta os receptores, e aí você aumenta a dose, querendo o mesmo resultado. Chega um ponto em que você você sente o rebote, porque está aumentando muito a dosagem, e se sente super cansado no dia que você não toma aquele café. Causa-se uma dependência. O que você tem que fazer é retirar essa cafeína durante um período, esse termogênico durante um período, esse pré-treino durante um período, fazer uma troca de substância para que o seu corpo, percebendo que já não tem uma grande ingesta de cafeína, ele diminua esses neuroreceptores. E aí você, depois de um período, volte a tomar esse pré-treino que gostava, esse termogênico que gostava, ou realmente essa estimulação que você utilizava para o trabalho, para raciocínio, enfim. Porque senão você vai ter que aumentar muito a dose para ter o mesmo efeito, e isso não é saudável, tá? Quem tem sensibilidade à cafeína, o que é bom? A Cleice está perguntando para substituição, e aí agora, terminando a cafeína, eu vou falar de outros componentes. A cafeína, como estimulante do sistema nervoso central, pode ser substituído por outros estimulantes do sistema nervoso central. E uma das opções é a taurina. Muita gente conhece a taurina, utilizada em alguns energéticos, né? Em alguns energéticos é utilizado a taurina, mas a taurina é um tipo de aminoácido, tá? É um tipo de aminoácido, a taurina, só para vocês entenderem. Desculpa, um tipo de amino. A gente é que o áudio estava no fone. Ah, pronto. Gente, é que o áudio estava no fone. Pronto, Girlene, já resolveu, me assusta não. Então, aí perguntaram café com canela ou café com gengibre. A gente vai falar de todos, calma. Nós vamos falar de todos esses itens. Mas o que eu queria dizer é, se você tem a sensibilidade a um desses produtos, a qualquer um desses, você pode alterar por outro, tá? A gente vai dar sugestões, não é nem sugestões, eu vou dar opções, eu vou mencionar vários tipos de produtos que podem ser termogênicos. Você pode uni-lo ou você pode ingerir isoladamente. Então a cafeína, muito conhecida, está presente na maioria dos pré-treinos, é considerado um dos maiores termogênicos do nosso organismo, por isso que ela, em conjunto com outras substâncias, geram inclusive uma sudorese, um estado de alerta maior, um aumento da temperatura corpórea, é notório em quem faz o uso de algum termogênico. E aí já começam a surgir as receitas. Um abraço, Denda! De misturar cafeína, de misturar com gengibre, com canela, com óleo de coco, com cúrcuma, com pimenta. Todos esses itens isoladamente são termogênicos, tá? Doutor, mas o termogênico só funciona de manhã? Só se eu fizer 30 minutos antes do treino? Não. Até nos dias que você não treinar, se você utilizar, terá o mesmo efeito. Mas vocês já repararam, num dia frio, quem estiver em outro estado aí que faz um pouquinho de frio, se você agora na hora do seu almoço, que o almoço não tem que ser meio-dia, mas na hora que você for almoçar, se você adicionar pimenta na sua refeição, com certeza você terá um pouco mais de sudorese. Já perceberam isso? Não é porque a pimenta tem aquela ardência na língua. Vocês já perceberam que mesmo com molho de pimenta, se você utilizar o produto pimenta, você terá um tipo de sudorese, você vai se sentir quente. Não é porque a sopa está quente, porque o alimento está quente. Você vai sentir um pouquinho de sopa. Doutor, amei sua consulta hoje. Obrigado, Luciana. Luciana estava agora de manhã com a gente aqui e já está na live. Que legal. Obrigado, viu, Luciana? Obrigado mesmo. Então, olha só. Quando você coloca a pimenta na sua refeição, você já sente um calor, já começa a suar. A ideia é essa. O termogênico ele tem essa propriedade de gerar calor e com isso você vai gastar algumas calorias. Então a pimenta é um exemplo. Quando você faz de manhã, a live vai ficar salva. A live vai lá pro YouTube, tá, Deb Solino? A live vai lá pro YouTube. A Priscila chegou agora.
Sejam bem-vindos quem entrou depois. A gente está falando sobre o uso de termogênicos e a gente está tentando responder algumas coisas. Então, se você tiver alguma pergunta sobre termogênico, alguma dúvida, pode ficar à vontade, tá? Então, quando você faz a união desses produtos que já geram por si só, isoladamente, um quadro de termogênicos, você terá acrescentado esse efeito termogênico. Então, se eu comer pimenta na minha alimentação, eu vou incrementar a temperatura corpórea e vou gastar calorias para isso. Direto da Juazeiro, Cláudio, eita, que legal, gente. Perdeu muito não, viu, Priscila? A gente está dando uma continuidade aqui, mas mesmo quem entrou depois e quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, tá? Então, colocar óleo de coco no café é um termogênico, doutor? É um termogênico, com certeza absoluta. Quando você acrescenta o óleo de coco no café, ele se torna um termogênico natural, e aí é a diferença dos termogênicos sintéticos, dos termogênicos... Eu sei, Cardozão, eu sei que é você, pô. Eu vi Cláudio aí, mas eu sei que é o Cardoso. Então, quando você acrescenta óleo de coco no café, ele se torna um termogênico porque ele une dois ingredientes que por si só já geram a termogênese. Pode acontecer do termogênico deixar de fazer o mesmo efeito quando usado a longo prazo? Tomo chás termogênicos o dia todo, todos os dias. Então, Debbie, a gente respondeu isso, né? O nosso corpo, ele, a partir do momento que ele está vendo que os estimulantes, os termogênicos, no caso, estão ocupando receptores que deveriam ser ocupados, por exemplo, por um receptor da fadiga, do cansaço, porque você já chegou no limite, mas o termogênico, o pré-treino ou o estimulante, ele faz você ir um pouco mais além, ele faz uma constituição de novos receptores, e aí você aumenta os receptores e esse termogênico, esse estimulante ou esse pré-treino deixa de fazer o mesmo efeito. E aí você, para ter o mesmo efeito, teria que subir a dose. Não é legal, não é aconselhável. Quando você percebe que aquele termogênico não está fazendo, ou aquele pré-treino, ou aquele estimulante, não está fazendo o mesmo efeito, é o momento de você trocar a utilização do produto, porque aquele produto realmente já teve uma necessidade equilibrada pelo seu corpo. Se você insistir, você vai ter que subir uma dose, subindo dose, até que o momento não seja mais agradável e o seu corpo começa a dar rebote daquele efeito. Você se sente fadigado, você se sente cansado. Então, todos os estimulantes do sistema nervoso central devem ser ciclados, tá? Quem não viu a live sobre café, isso mesmo, você deve ciclar café. Se você toma uma dose adequada, só porque tem o hábito de tomar, ok, mas se você utiliza do café para a estimulação do seu treino, é legal que você cicle, porque depois de um certo tempo ele para de fazer efeito e eu não quero que você suba a dose para ter o mesmo efeito. Bel Rodrigues está perguntando se o óleo de coco quebra o jejum. Quebra o jejum porque tem calorias. O jejum calórico. Isso é importante lembrar. A gente não vai falar muito sobre jejum hoje, mas o jejum, existe o jejum calórico, que é esse jejum que para você se manter em ele só pode ingerir café sem nada, chá sem nenhum adoçante e águas. Isso para você se manter em jejum. Se você utiliza, por exemplo, o óleo de coco, utiliza a canela no seu café, você quebra o jejum calórico, mas você se mantém no jejum metabólico, já que você praticamente não estimula a insulina. Então existe essa pequena diferença, tá bom? Mas e acrescentar o óleo de coco é tão diferente assim? Muda tanto o meu café? Muda muito o seu café. Hoje, na propaganda dessa live, quem percebeu, eu estava com esse copo na mão. Deixa eu tampar que eu não vou fazer propaganda para ninguém. Eu estava com esse copo na mão, escrito Keto Coffee. O que significa isso, doutor? Que eu estou até tomando. Keto vem da cetose, vem da formação de corpos cetônicos através dos ácidos graxos. O nosso fígado faz isso. Mas o que significa isso, doutor? Significa a gente gerar energia através das gorduras corpóreas. Quem aqui não gostaria de utilizar as gorduras, as gordurinhas? Deixa eu pegar uma gordurinha aqui para vocês conhecerem. Isso é 1 kg de gordura, tá? Então olha só, 1 kg de gordura. Quem não gostaria de utilizar gorduras
como fonte de energia. Quem não gostaria de queimar gorduras? Acredito eu que todo mundo que está nessa live gostaria de queimar gordurinhas. Todo mundo gostaria de queimar gordurinhas. E o estado de cetose, ou a cetose, ou a keto, como todo mundo conhece da internet, da utilização de algumas estratégias de emagrecimento, a cetose nada mais é que formar corpos cetônicos a partir dos ácidos graxos. É utilizar a gordura como fonte de energia. E utilizar a gordura ingerida, e por isso que a gente pede para vocês colocarem óleo de coco no café, também favorece o emagrecimento. A partir das gorduras eu começo a gerar energia, eu reeduco o meu corpo a utilizar gorduras que eu ingeri ou que eu armazenei como fonte de energia. Então, por isso que as estratégias da keto funcionam muito. E aí vem as empresas, sabendo disso, criando o Super Coffee, o Keto Coffee, e aí começam a surgir os blends de produtos termogênicos para você favorecer o seu treino, favorecer o seu emagrecimento ou simplesmente se estimular no seu dia a dia, tá? Deixa eu só baixar aqui que teve umas perguntas e vocês sabem que eu gosto de responder todo mundo. Mas o óleo de coco no café, ele sai do jejum? Sai do jejum, já respondi essa. Não faço exercício, sou bem magrinha, aliás. Magra, ok. Não consigo engordar. Não é vantagem nenhuma engordar, tá? Engordar é diferente de ganhar peso. Engordar não é benéfico para ninguém. Parei de treinar. Eu acho que você errou nesse sentido, eu não sei o tipo de treino, tá bom, Jessi? Porém, eu tomo muito café, a garrafa toda, faz mal? Você já perguntou porque você já sabe a resposta, né? Claro que a gente tomar café em excesso faz mal. Por isso que eu comecei falando sobre o café, porque realmente é o mais utilizado. Você está tomando a garrafa todinha exatamente porque já não faz efeito, foi o que eu expliquei aquela hora, então eu aconselho você a diminuir no café. Passar alguns dias sem o café. Porém, nos primeiros dias que você passar sem café vão ser tristes, muito triste mesmo, porque você vai ter muitos receptores e aí quando você tira o estimulante que você está utilizando em altas doses, você vai sentir uma fadiga, um cansaço tremendo. Mas é só no primeiro, segundo dia, depois o corpo se adapta e você fique pelo menos uns 15 dias sem essa dose alta de café para que o seu corpo se reestabeleça e depois o café volte a fazer um certo efeito, tá bom? Mas se for por hábito de tomar café mesmo, tome o café descafeinado para te ajudar a se recuperar nesse período em que o café já não está fazendo efeito. A não ser que você tenha uma alteração genética do CY, que aí sim você vai ter uma falha que não vai sentir nada com o café. Agora, se você aumentou o café realmente porque estava querendo o efeito, pare um pouco, interrompa um pouquinho. A Cleice perguntou, Capsiate, sai do jejum, uma cápsula, não sei o que é Capsiate, talvez, eu não sei se você escreveu errado ou se é o nome de alguma coisa, não sei o que é, me explica melhor, tá, Cleice? A utilização de termogênicos com efeito de emagrecimento. Por que que os termogênicos são orientados para quem está querendo emagrecer? Exatamente porque ele vai fazer um desbalance, ele vai fazer com que você gaste um pouquinho mais de calorias, porque você, utilizando um termogênico, você gera o calor, aumenta a temperatura corpórea, utilizando calorias. Então não é que você vai tomar o termogênico e vai emagrecer, não é um efeito mágico, tá? Você utiliza o termogênicos, tem todo um controle dietético, um controle nutricional, não é que tomou o termogênico, está liberado para comer, não é isso. Você já tem que ter uma reeducação alimentar, você já tem que estar utilizando algumas calorias nos exercícios, nas suas atividades físicas e além disso você dá um up, você dá um incremento utilizando um termogênico, tá? Posso misturar creatina no termogênico? Pode, não faz diferença nenhuma, tá? A creatina, ela é melhor absorvida com a insulina, então é melhor você colocar a creatina num produto que estimule a insulina e os termogênicos, todos eles não estimulam a insulina,
não fazem efeitos diferentes no seu pico insulinêmico, então é melhor você utilizar com outra coisa. A creatina ela não tem efeito agudo, então não interessa muito qual horário você vai utilizar a creatina, de manhã, de tarde, de noite, pós-treino. O ideal é que para ela ser absorvida, ela seja ingerida junto com algum alimento que estimule a insulina. Então utilizar creatina com termogênico não vai ter boa absorção e não vai fazer muita diferença no seu dia, tá? Muitos falam em potencialização, como usar L-carnitina, beleza. L-carnitina, ela tem um efeito estimulante. Ela tem um efeito estimulante. Ela vai te melhorar o seu treino. Se você utilizar o termogênico junto, melhora ainda mais. Então aí sim, o profissional brutal, utilizar L-carnitina, utilizar termogênicos, utilizar estimulantes do sistema nervoso central, utilizar a L-carnitina junto com o pré-treino, que é o pré-treino, ele te dá um gás, tá? A L-carnitina ela faz uma estimulação do seu sistema, inclusive de mTOR, sistema de síntese proteica, então tem toda uma melhora do seu treino para quem faz uso de L-carnitina antes do treino, tá? Pode utilizar ioimbina com cafeína? Até pode. Ótima pergunta, tá, Regina? Até pode utilizar ioimbina com cafeína. Entendam-se efeitos diferentes, aliás, efeitos semelhantes com objetivos distintos. A cafeína é um estimulante do sistema nervoso central. A ioimbina é um vasodilatador que inibe o inibidor de queima de gordura. Então você acaba queimando gorduras por efeito da ioimbina e você treina melhor por efeito da cafeína. O que acontece? Então são efeitos diferentes, eu acho que todo mundo entende isso, mas que resultam igual, porque quando você começa a queimar gorduras, a ioimbina te dá um efeito ansiolítico tremendo, você fica muito ansioso, muito agitado para treinar. Então, eu não recomendo unir os dois, ioimbina e cafeína, de jeito nenhum, porque isso pode trazer repercussões do sistema de estimulação muito agressivos para o paciente. O paciente se sente muito agitado, dependendo da dose, obviamente, mas por aconselhamento médico, não quero que vocês utilizem as duas coisas, tá bom? Mas pode-se entender que as duas coisas teriam efeitos semelhantes, inclusive agregadores, se você utilizar os dois, o efeito é maior, porém por mecanismos completamente diferentes. Ioimbina também favorece o emagrecimento, cafeína favorece indiretamente porque estimula-se mais, treina-se mais, só por isso. Mas utilizar os dois pode ser um pouco arriscado, tá bom? O que mais? Deixa eu ver mais perguntas que fizeram aqui. Termogênico para emagrecer, já expliquei o porquê. Benefícios comprovados do emagrecimento. Benefícios comprovados do termogênico. Ele ajuda indiretamente no emagrecimento porque você gasta mais. Ele ajuda você a ter um melhor dia porque ele te dá mais atividade, você fica mais ativo no seu dia. Te dá um pouco mais de agitação porque esse aumento de temperatura faz você, inclusive, na dissipação do calor, ter um pouco mais de sudorese. Esses são basicamente os benefícios. Termogênico faz mal? Olha só, o uso exagerado, o uso abusivo, o uso descontrolado de termogênicos pode sim ser deletério à saúde do paciente. A Luciana está perguntando, diabo verde é um bom pré-treino? Luciana, os pré-treinos, né, a gente quer falar sobre termogênico, mas como são muito semelhantes, eu vou explicar um pouquinho de pré-treinos. Os pré-treinos é algo muito individual mesmo. Por quê? Eu vou até fixar aqui a pergunta do Paulo, que é muito legal. Fixar a pergunta do Paulo, depois eu volto para mim. Os pré-treinos, ele é algo muito individual, porque alguém já escreveu que o diabo verde é muito forte. Eu posso gostar do diabo verde, como eu posso gostar do Armagedon, como eu posso gostar do C4, como eu posso gostar do Clenbuter. Todos eles vão te estimular legais para o treino.
A dose tem que ser adequada para você, apesar de a maioria dos pré-treinos vem com um copinho de dosagem, pode ser legal para uma pessoa, pode ser muito forte para outra pessoa, mas isso é importante de vocês colocarem. Então, é interessante que a escolha do pré-treino seja muito, muito individualizada. Eu já usei C4, já usei o Clean Booster, atualmente eu estou usando o Clean Booster, já usei C4, já usei o Évora PW, também muito bom, nunca utilizei o Armagedon, nunca utilizei o Diabo Verde, então são escolhas individuais de cada paciente. Todos eles têm efeitos estimulantes, todos eles têm cafeína, mas respondendo a pergunta que alguém fez lá no começo, da quantidade de café que eu posso por dia, nós podemos, eu estou falando de saúde, nós podemos chegar a 420 miligramas de cafeínas por dia. A maioria dos pré-treinos tem 210, que é a metade da dose diária. Uma dose é a metade do que você pode o dia todo. Tá? Então, eu posso tomar um pré-treino e ainda durante o dia ainda posso tomar umas 3 xícaras de café, respeitando a saúde. Ai, doutor, mas o meu amigo toma 2 doses de pré-treino. Estou explicando o que é a saúde. 420 miligramas, que isso é mais ou menos 6 xícaras de café, talvez um pouquinho mais. Mas isso é o que é definido como limite saudável de quantidade de cafeína. O Lipo 6 Black, que também já utilizei há um tempo atrás, Lipo 6 em inglês, era de 480 miligramas quando ele era proibido no Brasil. Era de 480 miligramas, tinha um efeito muito forte, e aí foi proibido no Brasil. Depois a Lipo 6 Black lançou a versão autorizada no Brasil de 420 miligramas. Então você consegue encontrar em qualquer loja de suplementação hoje o Lipo 6 Black de 420. É melhor do que o Diabo Verde? Depende da pessoa, por isso que eu digo que os pré-treinos são muito individuais, tá bom? Eu deixei a pergunta do Paulo aqui, que já eu respondo, mas eu vi umas outras perguntas aqui. A betalanina. Betalanina foi autorizado recentemente, tá? Eu vou até olhar a data aqui para dizer para vocês, se não me falha a memória, foi dia 9 de novembro, foi publicada no Diário Oficial, se não me engano, dia 21 agora, eu estou procurando aqui para ver para vocês, para venda exclusiva da betalanina. Só para explicar para vocês, a betalanina é um suplemento? É um aminoácido, tá? A betalanina é um aminoácido. Só que se ela for utilizada junto com outro item, é um suplemento. Qual a diferença de suplemento e medicamento? Se você utilizar a betalanina, ela é um precursor da carnosina, que está dentro das fibras musculares. Se você utiliza uma substância individualizada, por exemplo, a ioimbina, é uma medicação, você vai na farmácia e ela vende no formato de Iomax. Até alguém falou que teve dor de cabeça. A ioimbina não deve causar dor de cabeça. Ela pode causar tonturas, náuseas, mal-estares. Pode causar dor de cabeça se você se intensifica no seu treino. Mas só para vocês entenderem, ela individualmente é uma medicação. Se eu misturo com outra coisa, ela já é uma suplementação. Então tem essas pequenas diferenças, tá? Quando você pega um produto ou não da prateleira. Então a betalanina, ela foi autorizada, estou confirmando a data exatamente que eu falei. Ela foi autorizada no dia 9 de novembro agora. Ai, doutor, mas eu sempre tomei betalanina. Você tomava betalanina numa concentração muito menor como suplemento. E é isso que eu queria diferenciar. Suplemento, quando você une algumas coisas, o efeito dela com certeza é bem menor, tá? Mas ela agora, desde o dia 9 de novembro, a Anvisa libera a betalanina como medicação. A resolução é o número 4.502, tá? Publicado no Diário Oficial, no dia 9 de novembro de 2021 agora. Então a betalanina vai ser comercializada
individualmente para benefícios de todo mundo do mundo esportivo. Então ela vai deixar de ser proibida na sua venda como medicação, tá? Só para vocês entenderem isso. Então beta-alanina, que já é utilizada há muito tempo como suplemento, vai ser vendida como medicação também. Ela antes, quando unida a outras coisas, ela poderia dar algum quadro de efeitos adversos, tal. Então está sendo testado, vai ser autorizado para ser vendido como medicação e vem para benefício nosso, tá bom? Beta-alanina é um bom pré-treino, acabo de explicar. Beta-alanina é um suplemento unido com outras coisas, pode sim ser um bom pré-treino, é um precursor da carnosina, que está dentro das fibras musculares, então é sim um benefício. Fabiana, repete essa pergunta aí que eu não entendi, ela é epilética, depois não sei o que, na cama, me explica bem o que você queria perguntar. Pronto, vamos... Gosta muito, tal. Aí o Paulo perguntou, deixei fixada a do Paulo aqui, doutor, termogênicos naturais. E aí foi o que eu citei lá no comecinho, de termogênicos naturais. Gengibre, cúrcuma, óleo de coco, pimenta cayenne, ou pimenta de forma geral, canela, todos esses são termogênicos naturais, unidos ao café. Você pode juntar tudo, tá? E essa é a proposta dessas marcas aqui, ó, que fazem Keto Coffee, Super Coffee. A ideia deles é um blend de produtos que são termogênicos e que te dão resultados estimulantes e resultados na sudorese, na geração de calor com gastos de calorias. Como tomar beta-alanina? No pré-treino. É uma das opções de utilização da beta-alanina no pré-treino, tá? Que mais? Vamos voltar às perguntas aqui, a lista de perguntas que eu tinha separado, porque eu estava acumulando as perguntas que vocês faziam, tá? Qual é a função do termogênico? Já falei, os termogênicos são estimulantes, tem a função de acelerar o metabolismo. Isso eu não tinha falado. De acelerar o metabolismo. Todo mundo agora quer saber da beta-alanina. Nós vamos fazer uma live só de beta-alanina depois, porque tem outros que a gente tem que falar. Então, o que eles fazem? Como eu estou gastando mais caloria, eu acabo gerando um gasto maior de caloria, gerando uma taxa metabólica um pouco mais elevada. E isso também é conhecido como um acelere do metabolismo. E isso traz resultados porque se eu tenho uma maior taxa metabólica somada às taxas do que eu gasto no meu exercício, na minha atividade, no meu escritório, na minha empresa, na minha função de forma geral, eu tenho um maior gasto de calorias, dependendo da dieta que eu esteja, eu vou ter um déficit calórico que vai me resultar na queimas de gorduras. Tentei várias vezes para treino, mas infelizmente todos me fizeram mal. É normal isso no começo do uso? Não entendi, Deb. Você está perguntando sobre o quê? Porque às vezes as pessoas vão perguntando e vai somando. Cleice está perguntando como tomar taurina da mesma forma que você toma cafeína, né? Na maioria das vezes como pré-treino ou como pré-exercício, como trabalho. No momento que você precisa da estimulação, se você estiver trocando a cafeína pela taurina, você utilizaria da mesma forma, é o mesmo objetivo. A Deb colocou que tentou várias vezes no pré-treino, mas eu perdi o que é que você estava perguntando, tá? Em farmácia de manipulação, energéticos tem taurina, nas lojas de suplementação vocês conseguem, é porque vocês estão ultrapassando as perguntas e eu estou meio que perdendo, eu não estou vendo de que vocês estão perguntando, está misturando algumas perguntas aí, tá? Qual pré-treino? É porque, desculpa, repete a pergunta inteira. Você colocar a palavra embaixo, eu já perco a frase que você escreveu lá em cima, porque para mim vai subindo, tá, gente? Coloquem, por favor, uma pergunta completa. Eu não tenho problema de ler, eu não tenho problema nenhum de responder todo mundo, mas eu tenho que estar entendendo o que vocês estão perguntando. Ela está perguntando onde eu encontro em Recife.
Eu não conheço as lojas de Recife, né? Eu estou em Fortaleza, mas acredito que se você for em uma loja de suplemento grande, numa loja de materiais, de produtos naturais grande, você consegue encontrar, tá? O que acontece? Alguém perguntou sobre inositol. O inositol, ele regula a concentração de íons como é que fala? A concentração de cálcio nas células. Na troca, nas bombas de sódio e potássio, nas bombas dos minerais, o inositol faz esse controle de cálcio. Então ele faz esse, através de vitamina D, através de outros transportadores, ele faz essa troca de cálcio dentro das células. E isso beneficia muito um paciente, por exemplo, vou dar um exemplo para não dizer que é só para isso. Paciente que é diabético, por exemplo. Paciente que é diabético, ele tem uma melhora dos seus resultados com a utilização de inositol. Mas ele verdadeiramente não tem muito a ver com o nosso tema de hoje, tá bom? Mas se quiser depois a gente explica direitinho como é que você utiliza, tal. Ele reduz os colesteróis sanguíneos, tem uma série de benefícios no inositol, tá? Mas não é basicamente o objetivo da nossa live de hoje. Taurina é um tipo de magnésio? Não. Magnésio é um mineral, taurina é um aminoácido, bem diferente um do outro, tá? Magnésio quelato, magnésio monohidratado, magnésio é um mineral e taurina é outra coisa, nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Doutor, já tentei fazer o uso de pré-treino por algum tempo e todos que eu usei, ao invés de agitar, me deixava desanimada, tinha muitos enjoos. É normal se você estiver utilizando uma dose não adequada para você. Os pré-treinos têm o objetivo de estimular, por isso que eu falo que é individual. Porque o pré-treino às vezes não faz bem para uma pessoa e faz bem para outra. E o que não faz bem para uma outra pessoa pode fazer bem para você. Então, o ideal é que você consiga um pré-treino com sabor gostoso, que não te dê muitos efeitos adversos. Tem muita gente que adora aquele formigamento, né? Muita gente que usa pré-treino sabe do que eu estou falando. Adora aquele formigamento que te dá uma estimulação para treinar. Mas ao contrário das pessoas acharem que eu aumentar a dose do pré-treino eu vou ter mais resultados, você vai ter mais efeitos adversos. Então, talvez você não está tomando uma dose adequada e por isso você tem essa sensação muito ruim em relação ao quesito estimulação. E se você já tiver com efeitos muito elevados, o que está acontecendo é o efeito rebote de você ficar cansado. Tem muita gente que às vezes toma o café e dá sono, né? É exatamente pelo efeito rebote. Talvez seja o momento de você fazer a troca ou buscar os efeitos naturais dos cafés naturais, tá? Tenho que variar os pré-treinos, pois me acostumo e não faz mais o efeito. Eu adoro formigamento. Todo mundo adora formigamento, mas é exatamente isso. Você tem que fazer uma ciranda entre os pré-treinos, porque eles não fazem mais o efeito, e aí você não deve aumentar a dose. Você deve trocar a substância de pré-treino que você utilizava, tá? Então, para quem está querendo emagrecer, eu prefiro que vocês utilizem o óleo de coco, a canela no café, de forma natural. Utilize. Te deu uma estimulação? Essa é o seu pré-treino de agora para frente. Não te deu estimulação? Troca, não aumente a dose, tá bom? O pessoal do café chegou aí. Natália está dizendo, torresmo e bacon é o meu pré-treino. Natália está certa? Certíssima, tá? Natália é uma atleta nossa, eu estou falando isso porque eu conheço esse atleta, essa pessoa. A Natália, ela entrou no efeito cetose, no estado metabólico de cetose, tem utilizado gorduras como fonte de energia e por isso, antes de um treino, ela pode utilizar do torresmo, pode utilizar em alguns momentos das gorduras do bacon, das gorduras naturais do animal, para pré-treino. Todo mundo pode fazer isso, Natália? Não, não é todo mundo. O paciente tem que estar muito bem treinado, a gente está num desafio atualmente, a maioria das pessoas que estão aqui hoje estão no nosso desafio Keto, é um desafio de 15 dias desse final de ano, 15 dias para emagrecer. Então todas as pessoas que estão na Keto,
eles estão buscando entrar em um estado de cetose. A Natália já se encontra em estado de cetose, com uma mudança gigantesca da sua composição corpórea, com o aumento das suas energias. Natália treina em alta intensidade, então ela hoje usufrui da capacidade corpórea de todos nós de utilizar a gordura como fonte de energia. Por quê? Fez uma adaptação corpórea a voltar a utilizar a gordura como fonte de energia. A maioria das pessoas da atualidade hoje só utilizam carboidratos como fonte de energia. Tá errado? Não tá errado, depende muito do seu objetivo. Então, nós aqui somos sinceros na realidade do ser humano. Quem está querendo emagrecer não deveria utilizar carboidratos como fonte de energia, porque senão ele estoca mais ainda as gorduras que ele se alimenta e as que ele já tem. Quem está querendo crescer, ficar forte, musculoso, ele utiliza dos benefícios do carboidrato. Então aqui nada é 100%. A individualidade biológica é super importante, tá? Então eu não estou aqui defendendo vocês cortarem o carboidrato ou vocês aumentarem o carboidrato. A gente veio falar de termogênese, e a termogênese é um aumento de temperatura utilizando calorias, que se você não tiver ingerido nada, as calorias serão as que você tem estocadas aí, tá bom? Então só para vocês entenderem por que se relacionam termogênico com cetose, com o uso de gorduras, por que se coloca gorduras no café, é exatamente para estimulação do estado de cetose, da formação de corpos cetônicos, tá bom? Só para vocês entenderem. Falou de café, todo mundo adora. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Gente, eu não gosto do formigamento. Tem muita gente que não gosta, muita gente que não gosta. Então, por exemplo, eu não gosto de fazer muita propaganda, realmente, para quem não me patrocina, mas o Energia ATP, que é uma empresa parceira minha, o Energia ATP sim dá uma boa estimulada no pré-treino, não dá o formigamento, é feito do HMB, que é hidroximetilbutirato, é um dos nossos corpos cetônicos formados pelo corpo, te dá um tremenda energia para treino. Eu utilizo nas provas, nas competições, eu utilizo o HMB, então ótimo estimulante feito a partir de corpos cetônicos. O Clean Booster, que atualmente é o meu pré-treino, ele não gera o estado de formigamento, tá, Carlinha? Então é uma opção, se você quiser um pré-treino legal, que não dá o formigamento, o Clean Booster é uma ótima opção. Você consegue dosar a sua capacidade de treino, bate muito rápido, mas também não vou ficar fazendo muita propaganda, porque não sou patrocinado por essa marca, mas posso dizer para vocês que é bom, tá bom? E os energéticos de chá de taurina, cafeína, pode? Cacau, do mesmo jeito. Tem o limite diário, tá? Você tem que olhar não só a taurina, porque a taurina vai te estimular, mas também a quantidade de cafeína. Então, um energético tem uma média aí de 80, 86 miligramas de cafeína em sua composição. Se você tomar uma latinha, você teria 80 miligramas. Te dá muito efeito? Não, o que te dá efeito realmente de estimulação é a taurina, porque o café numa xícara tem 64 mais ou menos. Então, tomar uma latinha de energético é o mesmo que você tomar uma xícara de café, em relação à composição de cafeína, tá? Nós estamos falando dos ingredientes termogênicos. Gente, a gente não está discutindo outras coisas, tá bom? Então, pode utilizar sim um energético com base de taurina, que não tem problema nenhum. Sortuda, Natália não é sortuda não, Natália é dedicada aos resultados, viu, Silvana? Ninguém aqui faz nada com sorte, a gente faz com dedicação. Rapaz, Ioimbina, canela, café, gasolina de avião. Exatamente, Fábio, muito cuidado, Fábio também é nosso paciente, muito cuidado com as misturas, é realmente turbinante você utilizar ioimbina com cafeína. Não está recomendado, mas também não é proibido, porque são efeitos similares, mas por mecanismos diferentes, que eu expliquei aqui. Tem efeitos similares de estimulação, mas por mecanismos diferentes. Não é proibido, só não é recomendado, tá bom? Mas pode usar sim. Já estou com minha consulta marcada. Oh, que legal, Adriana, que legal, pô, que legal.
Fábio pegando as dicas aí. Gente, cuidado com essas misturas aí, tá? Oi, Eliana, tudo bom? Obrigado. Eita, não tinha assistido esses dias. Que legal que você voltou a assistir, né? You speak English? Little English. I'm not speak português. Que pena, Eric. Que pena que você não fala português. Mas pode começar a utilizar. A Natália está perguntando se o Red Bull zero açúcar eu posso tomar em cetose. Sim, pode tomar em cetose, não tem problema nenhum. Tá, Natália? Não vai dar nenhum deletério, efeito deletério na sua estratégia. Não pode abusar, né? Não pode abusar realmente. Eu posso falar da marca, né? Eu posso falar da marca porque eu uso. Então, assim, não teria problemas, tá bom, Natália? Você não teria problemas. Mas a minha mãe é brasileira. Pô, então, Eric, tem que falar um pouquinho, né? Tem que falar um pouquinho de português, até para você conversar com a sua mãe. Mas já está convidado a conversar aqui com a gente, ou aprender um pouquinho mais. Se tiver dúvidas, depois no direct a gente pode te ajudar. O que mais, gente? Vamos falar sobre os termogênicos. A ideia hoje é falar sobre termogênicos. Deixa eu puxar mais uma perguntinha aqui. Faz mal, já respondi. Para emagrecer também, já comprovei para vocês que pode ajudar a emagrecer. O melhor termogênico. Me pergunta o melhor termogênico. Gente, não existe o melhor termogênico. Existe o que vai fazer mais efeito para você, o que vai fazer mais efeito para mim. A ideia é que você crie um blend. Quando eu falo um blend, é você unir ingredientes termogênicos, e aí pimenta, canela, gengibre, óleo de coco. Você une os seus ingredientes e forma o seu termogênico. Se você não quiser comprar um termogênico pronto, tá? Existem muitos blends vendidos por aí, muitos produtos termogênicos vendidos por aí, mas se você criar o seu, seria o ideal. Minha querida Nath, minha atleta Nath, atleta ultramaratonista, está treinando para o 110 lá da Argentina, está treinando por 100 milhas, que são 164 quilômetros, está treinando para 100 milhas do Ceará, no final do ano que vem, mas ela é uma das maiores divulgadoras do meu trabalho. Primeiro porque está tendo seus verdadeiros resultados, eu fico muito agradecido da propaganda que a Nath faz, e a Nath faz um trabalho social, um trabalho legal com várias meninas, várias mulheres lá na região que ela mora. Então eu acompanho o trabalho da Nath e da mesma forma eu sei que tem muita aluna da Nath no nosso desafio. Elas sempre fazem questão de agradecer e de escrever: sou aluna da Nath, sou aluna da Nath. É muito legal isso, tá, Nath? Então elas todas estão aprendendo muito no nosso desafio também, estão aprendendo a se reeducar na alimentação e elas sempre pedem sugestões. É isso mesmo, tá? E agora a Nath veio pedir por elas os termogênicos naturais. Então a gente vai citá-los aqui para que vocês utilizem, tá? Todos vocês, tá? A Natália também atende online para quem não for aqui de Fortaleza, não for aqui do Ceará. A Natália também pode atender online, só pegar o contato. Sempre falo isso para vocês nas lives. Abusem, aproveitem quando aparece algum profissional aqui para dar dicas. Aloísio, o Dr. Wagner, que é o nosso Nutri, a Natália quando aparece, o Euclides, um nutricionista muito dedicado, sempre aparece aqui. Sempre que eles aparecerem, vocês peguem um contato e escreva no individual, no direct dele. Tá vendo aí? Ó, já apareceu a Priscila Bezerra também, é aluna da Nath, sempre vai aparecer aluninhas da Nath aqui. Então, vamos aos produtos termogênicos. Quais são os termogênicos naturais? Cafeína, que é do café, tá? Cuidado, hein, Daniel? Que legal, parabéns, mas não abuse do jejum. Daniel escreveu ali: consegui fazer as minhas primeiras 24 horas de jejum. Primeiras e jejum de 24 horas no máximo uma vez por semana. Tá bom, Daniel? Uma vez por semana a gente pode fazer um jejum de 24 horas. Não mais do que isso, para ser saudável. A Josi também é aluna da Nath. A Jaqueline e eu também. Gente, é lotado de meninas da Nath aqui. Fico muito grato, muito feliz que a região da Caucaia tenha essa profissional disponível para vocês. E para 2021 a gente tem surpresa. Nós vamos fazer um trabalho legal aí com as meninas da Nath. Olha só, naturais, cafeína natural,
gengibre natural, canela natural, a cúrcuma, né, que é aquele amarelinho, óleo de coco natural. Se você quiser unir os 5, você tem que saber muito bem, porque senão o gosto fica ruim, tá? Que é o TCM, muita gente fala TCM, óleo de coco, a mesma coisa, não queiram inventar muito, não queiram buscar um produto muito caro. Se você colocar gotinhas de óleo de coco no seu café, você já está fazendo o efeito do óleo de coco. Então, se você quiser unir essas 5 coisas, você pode fazer o seu blend de produtos naturais termogênicos. Mas você pode fazer com 2, com 3 desses itens, não necessariamente tem que ser com todos os itens, tá? Então você pode fazer com alguns, com todos ou com 2 apenas desses itens. O importante é que você faça a utilização de um termogênico, porque desde o começo eu estou dizendo, não é todo mundo que pode usar pelo seu estilo de vida, pelas suas características de ansiedade, que pode gerar um quadro mais ansioso, mas ninguém é proibido de utilizar termogênico, desde que faça da forma adequada, evitando os seus efeitos de ansiedade, os seus efeitos de mal-estar, de tontura, até de enjoo pode surgir, dorzinhas de cabeça, na maioria das vezes por excesso de dose, né? Nossa, não sabia que o jejum de 24 horas só pode ser feito uma vez por semana. Sim, por que, Ana? Porque, vamos falar um pouquinho de jejum rapidinho? Porque muita gente abusa. O jejum é algo maravilhoso, algo muito benéfico para a saúde, mas não pode ser exagerado. Então, você está fazendo um protocolo de 18, de 16, mas consegue fazer 24 horas? Não faça todos os dias. Faça no máximo uma vez, porque senão você passa muitas horas sem receber a nutrição, sem receber os nutrientes que você deveria, e isso pode afetar talvez a sua imunidade, você ter um problema lá na frente. As pessoas abusam e aí depois tem algum problema de saúde e vão culpar o jejum, mas muitas das vezes foi por abuso de vocês, foi por querer subir demais, tá? Outra pergunta que é legal de saber, tem horário certo para utilizar termogênico? É muito interessante vocês entenderem isso. Lá no grupo do desafio, eu coloquei hoje respondendo essa pergunta, mas vou explicar para vocês aqui. Como são estimulantes, como são aceleradores do nosso metabolismo, como são produtos que vão aumentar o nosso gasto calórico, vão deixar a gente um pouco mais alerta, principalmente se tiver cafeína envolvido na história. Se o seu termogênico também for à base de cafeína, você pode utilizar o termogênico somente até as 18 horas, tá? Somente até as 18 horas, porque ele pode fazer um efeito de prejudicar o seu sono. E aí vai ter gente que vai dizer, doutor, mas eu tomo café à noite e não atrapalha o meu sono. Não atrapalha o seu sono, mas atrapalha a qualidade do seu sono. Então, termogênicos e cafeínas até as 18 horas do dia. E aí eu coloquei lá no grupo e explico para vocês. Mulheres que tomam anticoncepcional devem fazer o uso de termogênicos ou cafeínas até as 16 horas. Por quê? Mulheres que utilizam anticoncepcionais fazem com que a meia-vida da cafeína seja mais longa. Então, se eu for uma mulher que utiliza anticoncepcionais e fizer o uso da cafeína depois das 16 horas, essa mesma cafeína terá uma meia-vida maior no meu organismo e pode prejudicar o meu sono. Então a recomendação é que pessoas façam uso de cafeínas e pré-treinos até as 18 horas. Se forem mulheres que usam anticoncepcional, até as 16. Beleza? A Débora já está dizendo, eu abusei no jejum e os meus cabelos caíram muito. Muitas das meninas ou das pessoas que fazem as estratégias de jejum e de low carb podem experimentar do eflúvio telógeno, que é essa perda temporária de cabelo. Isso melhora e existem medicamentos para melhorarem isso, para fortalecerem um pouco mais a sua queda.
Tá bom, Deb? Então, não é por isso que você vai deixar de fazer jejum, mas é entender que se abusar, você vai aumentar também os seus efeitos adversos que podem surgir com essas práticas. Tá bom? Então, lembrando isso, termogênico tem horário sim, tem um horário limite, não tem um horário exato. Eu posso tomar o termogênico depois do almoço, doutor? Pode. Utilizando pimenta, por exemplo, no seu almoço, você já está utilizando uma substância termogênica. Então, se alguém te falar que termogênico tem que ser no pré-treino, 30 minutos antes de treinar, não. Termogênico pode ser a qualquer hora do dia, respeitando esse limite de até 18 horas. Tá bom? Porque termogênico é diferente de pré-treino, apesar das substâncias serem praticamente as mesmas. Tá bom? O que mais de pergunta? Deixa eu puxar mais aqui alguma pergunta. Termogênico elimina gordura? Já expliquei. O termogênico ele gasta calorias para gerar essa temperatura aumentada. Então, você terá uma sudorese por dissipação do calor. Isso gasta caloria. Na maioria das vezes, no balanço energético, você vai gastar do seu estoque de gorduras. Mas tomar o termogênico e sentar no sofá para assistir o Netflix não vai te ajudar no emagrecimento, tá bom? Em jejum pode tomar? Se você tomar um termogênico em jejum, dependendo do termogênico que você está tomando, obviamente ele vai quebrar o seu jejum. A não ser que seja café puro. No jejum só pode café puro, chá ou água. Qualquer outra substância vai quebrar o seu jejum calórico, tá bom? Eu tomo cúrcuma, própolis e gengibre pela manhã. Ótimo, Priscila. Uma ótima mistura, um ótimo blend que inclusive pode te ajudar na imunidade. Tá? A imunidade também vai fazer, se favorável, a utilização desses pré-treinos. E aí, Elton, um abraço para você, cara. Tava sumido, hein? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Elimina gordura, já falei. O povo gosta de repetir as perguntas. Quem toma termogênico tem taquicardia? Não necessariamente quem tem termogênico tem taquicardia, porque tem alguns termogênicos que não são estimulantes do sistema nervoso central. Então, você não teria uma taquicardia. E, na verdade, você só tem taquicardia se você exagerar na sua dose. A Josi está dizendo que toma gengibre na água diariamente. Ótima opção também, tá? Você não precisa de unir esses termogênicos. Você pode tomar eles totalmente separados e individuais. Pode tomar mais de um no mesmo dia, mas sempre respeitando a dosagem de cada um deles, tá? Como age o termogênico no corpo? O termogênico aumenta a temperatura corpórea, ele faz a estimulação de aumento de temperatura a partir do gasto calórico, tá? Só isso para vocês entenderem. Riscos e efeitos colaterais. Os termogênicos, eles não têm risco se você obedece uma dosagem. Os efeitos colaterais, sim, podem surgir mesmo em dosagens adequadas. Um efeito colateral que não é ruim seria a sudorese. Um efeito colateral que não seria ruim é o aumento do estado de alerta, né? Se você exagerar, obviamente, você vai ficar acordadíssimo e isso pode ser chato. Mas nos níveis adequados pode surgir esse efeito, que é um efeito desejado, que é você aumentar o seu estado de alerta. Formigamento não são termogênicos, são pré-treinos que causam. Termogênico não deve causar formigamento, por isso existem diferenças de pré-treino para termogênicos. A maca peruana pode misturar com a cúrcuma e com o gengibre? Pode, não tem problema nenhum. Lembrando que a maca peruana tem diferença de cor, tem maca peruana amarela, vermelha, preta, maca peruana preta para homens. Maca peruana é um afrodisíaco, é um estimulante do nosso eixo hormonal, então ele melhora a libido, pode melhorar a sua produção individual de testosterona, mas não a níveis perceptíveis. Ele pode sim aumentar um pouquinho a sua produção, mas você não percebe. Principalmente esteticamente não vai fazer grandes diferenças, mas sim você pode misturar. Ei, Carol, doutora Carol, que legal, obrigado pela sua presença.
A Valquíria está dizendo, Valquíria é minha parente, tá? Minha prima de Minas Gerais. Um beijo para todo mundo da minha família lá de Minas. Ela usa amarela, ótimo, que legal. Quem toma termogênico pode beber cerveja? Eita, as perguntas são... Olha só, termogênico é café, por exemplo. Termogênico é pimenta, por exemplo. Misturar com álcool não vai ter grandes diferenças. Mas entenda que o álcool ele é um depressor do nosso sistema nervoso central. O café, por exemplo, a taurina, são estimulantes do nosso sistema nervoso central, apesar da taurina ser basicamente uma amina. Quando você, por exemplo, utiliza um energético que estimula e um álcool que inibe, você pode ter um efeito desagradável. Então, a pessoa colocou álcool de forma geral, mas estou considerando isso, que você toma um uísque com um Red Bull, aí sim você pode ter um efeito desagradável para o corpo. Mas entenda que álcool tem muito tipo de álcool, que pode ser uma cerveja, e termogênicos tem muitos tipos de termogênico, que pode ser simplesmente um café, pode ser uma pimenta que você colocou no tira-gosto. Então, pode fazer mal, mas quando você fala de forma geral, não necessariamente pode fazer mal. Mas o perigo de você misturar, por exemplo, um energético com uísque existe sim, mas é porque são os produtos distintos, são produtos específicos. Agora, uma pimenta com quem tomou uma cerveja, esse efeito direto de fazer mal termogênico e álcool não, mas especificamente o uísque com energético não é legal, tá bom? Que mais de perguntas? Gente, vocês podem fazer as perguntas aqui, tá? Eu tô lendo aqui porque eu fui selecionando algumas perguntas que os grupos fizeram quando eu divulguei que ia fazer essa live sobre termogênico, tá? Melhor suplemento, não existe o melhor suplemento, existe o suplemento que se adeque a você, tá? Então vai ter suplementos que vai fazer bem para você, não vai fazer bem para outra pessoa, e o inverso também, tá bom? Usar efedrina para emagrecer, gente, não, por favor, não aconselho ninguém a ficar utilizando medicações para emagrecer. A gente está buscando a forma mais natural possível para o emagrecimento, então não é nossa ideia aqui sugerir o uso de efedrina, tá bom? Quem tem crise de ansiedade deve diminuir a ingestão de termogênico. Não é legal utilizar termogênicos no momento da crise de ansiedade ou se eu não esteja compensado da minha doença de base. Eu sou ansioso e estou em crise, obviamente não posso tomar um termogênico. Olha, doutor, eu tenho crises de ansiedades, mas estou super controlado, tem muito tempo que eu não tenho crise, estou super controlado. Eu posso fazer a utilização do café? Claro que pode. É um termogênico, não vai te prejudicar. Agora, estou em altas crises, estou totalmente descompensado da minha doença. Se ficar tomando algo que me gere mais ansiedade ainda, não é legal, tá bom? O que mais, gente? Ixi, tem um monte de pergunta aqui, mas tudo repetido. Sempre a mesma coisa, perder gordura, se pode misturar, então enfim, basicamente é isso. Termogênicos são legais para todo mundo. Eu não tinha isso, fiquei depois que casei. Não vou entrar nesse mérito, tá, Eduarda? Não sei se foi o casamento que te gerou essa ansiedade, mas não vou entrar nesse mérito. Termogênicos, a nossa ideia era trazer isso para vocês, o que são termogênicos, quais os efeitos de termogênicos, exemplos de termogênicos naturais. Vou falar de termogênicos naturais, porque eu vou deixar para outro momento para sugerir ou para esclarecer para vocês modelos de termogênicos criados, vendidos em lojas de suplementos, com a exceção desse termogênico aqui. Esse termogênico aqui, Keto Coffee, novidade, primeira mão, estou contando para vocês. Hoje à noite, a gente vai lançar uma série de vídeos no YouTube que tem o objetivo de demonstrar o rótulo dos produtos. Tá? Então hoje à noite a gente vai lançar o vídeo falando do Keto Coffee. Vai ser o primeiro produto e lá nos vídeos vocês podem colocar nos comentários
qual produto que você comprou, qual produto que vende aí na sua cidade, qual produto que você já usou, que você gostaria de entender um pouco mais sobre esse produto. É como se fosse o unboxing. Não sei se vocês já viram, tem várias pessoas que fazem unboxing na internet. Unboxing é você desembalar o produto, você mostrar o produto que está recebendo, o produto que você adquiriu ou o produto que você quer explicar. Tá? Então a gente vai fazer uma série de vídeos relacionados à suplementação e vamos começar hoje à noite com o unboxing do Keto Coffee. Já foi gravado, por isso que eu estou falando aqui, não é que eu inventei agora, já foi gravado isso, porque eu recebi esse produto na semana passada, então eu quis desvendar um pouco mais o produto. A gente está fazendo o desafio da cetose nesses últimos 15 dias. Começamos dia 10, já temos 4, vamos completar 5 dias de desafio. Então, as pessoas que estão participando hoje à noite verão e você que quiser entrar no canal do YouTube também verá esse vídeo. Já está gravado, só vou colocar hoje à noite porque a gente vai estipular o horário, tá? E também a gente vai fazer divulgação em cima disso para que todo mundo entre no mesmo horário para assistir esse vídeo. Essa interação melhora bastante o canal, tá bom? Então lá nos comentários vocês colocam qual produto você gostaria de saber um pouco mais, tá? Tem chá termogênico? Sim, tem muito chá termogênico. Tem muitos produtos. O chá verde é um termogênico, apesar de ser um estimulante, apesar de ter efeitos diuréticos, ele também tem um efeito termogênico, tá bom? Mas tem blends também, que são em formas de chá. Chá é um método de infusão do produto. O chá é uma forma de você utilizar o produto. Igual existe cápsula, igual existe líquidos, igual existe gel, igual existe algumas coisas que são injetáveis, subcutâneas. O chá é só o veículo de ingestão daquele produto, tá bom? Então, hoje à noite eu espero vocês nesse vídeo, eu espero que vocês lotem de comentários com nomes de produtos que vocês gostariam de conhecer por dentro, conhecer o rótulo, conhecer a formulação do produto. E espero vocês que estão no desafio, que continuem no desafio, para aprender mais, para se conhecer mais, para se reeducar em relação à cetose, à reeducação alimentar para emagrecer. E você que não está nem no desafio e que ainda não está no canal do YouTube, convido você a participar lá, tá bem? Então, até hoje à noite, um beijo grande para vocês, obrigado, muito obrigado para quem esteve aqui até agora, nessa live de meio-dia. Ela não vai ficar gravada aqui no YouTube, eu já vou lançar ela direto lá ela não vai ficar aqui no Instagram, eu vou lançar ela direto lá no YouTube, ela vai para o YouTube agora mesmo, tá? Então, vou colocar o link do YouTube no Story e lá na biografia, quem quiser entrar no canal do YouTube. E esse vídeo vai direto para lá agora mesmo, tá bom? Então até mais tarde, muito obrigado a todo mundo, espero tenha sanado a maioria das dúvidas em relação a termogênicos. Na semana que vem será outro tema que vocês mesmos podem escrever nos comentários, no direct, podem opinar pelos temas que vocês querem aqui como live, porque termogênico foi um pedido de vocês mesmos, tá bom? Então muito obrigado a todo mundo e espero os novos pacientes e espero vocês lá no canal, tá bom? Beijo grande para todo mundo. Tchau, tchau.